Hoje, a entrevista do Portal Cannabis e Saúde, a gente vai conversar com a Maria Eugênia Riscala e com o Tiago Cardoso, da Kaya Mind. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada pela participação da Kaya Mind, aqui conversando com a gente do Portal Cannabis e Saúde. Hoje a gente vai falar sobre o recentemente lançado e-book Cenário Político Brasileiro em Relação à Cannabis. Esse e-book tão necessário nesse momento do Brasil, né? Recentemente, o atual presidente da República e candidato, Bolsonaro, ele falou que ele veta se chegar para ele a pauta da regulamentação da cannabis. Bom, Maria e Tiago, após essa produção, como eu já falei, tão necessária da Kaya Mind, para vocês, existe uma polarização entre um viés de direita e um viés da esquerda da cannabis também, porque já que está tão polarizada nessas eleições, a cannabis também entrou nesse fluxo de polarização. Como é que vocês veem isso? Bom, a gente sempre fala que não deveria haver direita e esquerda na cannabis. Na verdade, assim, seria ideal se a gente não tivesse essa separação. Por quê? Algumas pessoas que eu sempre converso, eu sempre falo, cara, talvez as maiores revoluções, né, ou as maiores mudanças com relação à cannabis aconteceram no Brasil quando a gente conseguiu transitar com essa pauta fora do meio ativista. Então é o que eu falo. Para mim, o dia que minha avó começou a tomar cannabis, foi uma super barreira que a gente passou. Por quê? Foram anos mostrando estudos para a gente não andar com nada. Mas o dia que a Fátima Bernardes falou no programa Encontro, ela topou. Então, não tinha a ver com a minha avó ser eleitora de um determinado político ou de outro. E sim uma linha de pensamento de uma senhora, no meu caso ainda árabe, que tinha ali uma série de preconceitos sobre as coisas e que ela precisava de um porta-voz que fosse independente de um lado político ou de um discurso político. Então, assim, a gente não tem dentro do meio da cannabis necessariamente a direita lutando contra ou a esquerda lutando a favor, como é mais fácil da gente relacionar. Tem muitas pessoas que podem sim ser eleitoras de qualquer um dos dois lados, que podem ter um alinhamento político mais para a esquerda ou mais para a direita e ainda assim defendem a cannabis. Com relação à fala do atual presidente Bolsonaro, eu vejo muito ali que, dentro do contexto do podcast Flow, também não ficou claro que tipo de uso de cannabis a gente estava falando e que regulamentação é essa. Então fica muito duro a gente isolar a fala, apesar de ele já ter trazido essa fala em diversos momentos, tá, gente? Assim, ao que aparenta, realmente se o PL 399 tramitasse e chegasse ao ponto só da assinatura, poderíamos ter um problema. Tem como também ter certeza disso? Não tem, porque o PL 399 nem saiu da Câmara dos Deputados. Então, assim, ainda tem todo o Senado para a gente falar. Chegar lá, né? Para depois chegar lá. Então, é muito duro a gente também bater o pé. Ao mesmo tempo em que nunca avançou tanto a regulamentação da cannabis medicinal como avançou nos últimos anos. E não por conta do governo, e sim por conta da pressão social que acontece e que bom que o governo federal não necessariamente, independente de quem ele é, tá, gente? Porque é o que eu falo, agora são 4 anos. Para quem estuda política, para quem estuda história, 4 anos podem ter um efeito grande ou pequeno num país, mas a gente não vai saber agora. Então, também é muito duro. Agora, todo mundo, né, estamos perto das eleições, todo mundo é analista político já, e agora a gente não tem como ter essas certezas. Então, eu vejo que a pauta da cannabis, a pauta da maconha, e é o que eu falo, é a mesma pauta, né, não importa qual palavra a gente está usando, às vezes ela está meio descontextualizada. Então, ele não virou e falou que o PL 399 ele vetaria. Parece que é disso que ele está falando. Mas também é muito fácil ele sair e falar, não, mas eu estava falando do uso adulto da maconha, isso eu não defendo mesmo. Para uso medicinal eu sou a favor. Não tem como a gente saber. Então, na minha visão, eu não vejo essa polarização tão grande. Eu vejo que tem realmente bastante gente aí
da direita, né, digamos assim, ou da ala mais conservadora, que hoje é super favorável à cannabis, só não necessariamente nos termos que talvez uma ala mais de esquerda está lutando, né, a favor. Claro, porque a pauta cannabis é uma pauta sem lado, né? É um avanço que não precisa ter esse lado. Exatamente. Eu não sei, Thiago, se eu puder... Não, se eu puder até adicionar, eu acho que assim, a gente, então, duas coisas, né? A primeira é que hoje a gente tem aí conceitos no Brasil de esquerda e direita muito distorcidos da realidade, né? Então, acho que esse é o primeiro grande recorte que a gente tem que ter. Que nem a Má falou, todo mundo, né, hoje é cientista político e sabe analisar muito bem. Eu, na prática, já fui cientista político, né? Tipo, já tive esse cargo. E o que a gente via é que é isso, a gente tem uma guinada à extrema direita que foge até de argumentos da própria direita, né? Então, hoje, por exemplo, a Caia, ela é muito procurada por muitos políticos e muitos partidos, né? E o que a gente vê é que hoje, tá? A nossa amostra é que a grande maioria dos políticos que vêm procurar a gente para ter uma mínima noção, né? Que entrar na pauta e não sabe como e vem procurar a gente como uma fonte de informação, são de políticos da direita, né? Ou com argumentos, inclusive, de direita, né? Liberais, etc., né? Soberania da própria vontade e por aí vai. Por outro lado, a gente tem, né, alguns políticos historicamente, né, e que são muito à esquerda, como o Freixo, já falando, né, já soltando o público que não vai nem né, que é contra a liberação, enfim, que ele falou ali que meio que se absteve do assunto, né, para não se queimar, porque nos últimos debates ele defendeu fervorosamente ali uma regulamentação de drogas mais inclusiva e, enfim, perdeu todas as eleições que disputou, basicamente, pelo menos para o executivo. Então, com esse recorte, a gente tem para o Brasil uma polarização. E aí, claro, falando de Jair Bolsonaro, acho que a gente, né, tem que estar preocupado com isso em caso de uma reeleição, essa que é a grande verdade, não é uma pauta que vai chegar nas mãos do executivo, do presidente esse ano, de qualquer maneira. Né? A gente também, outra coisa que eu gosto muito de frisar com relação a isso é que a gente pina muito no presidente, a gente pina muito no executivo, quando na verdade a gente tem que estar votando no legislativo, né? Essa é a galera que efetivamente faz passar e caneta e faz tudo. Então, na minha concepção, o voto para presidente esse ano é, claro, hiper importante, mas ele é talvez secundário, né? Esse é o ano que apenas 1/3 da casa ela se renova, né, com votação. Então, só daqui 2 anos que os outros efetivamente 2/3 vão se renovar, mas já é um primeiro momento e já é um momento, e também só para concluir minha fala, já é um momento que a gente vê muitos políticos chegando e perguntando para a gente, querendo fazer disso uma pauta, e o que a gente tem perguntado é falado, nossa, mas pessoal, né, a gente está tendo tanta aderência de políticos falando disso, o que mudou versus a última eleição, né? Porque na última eleição se falava de cannabis, era quase um tiro no pé, né? Você falava de maconha, você estava defendendo bandido, defendendo droga, e você perdia voto na prática, né? Que é o que é historicamente o que acontece, né? E versus essas eleições que a gente tem visto muito, principalmente deputados e candidatos a deputados vindo com esse tema, né? E a gente falou assim, hoje vocês acham que não é mais mal visto? Vocês acham que há uma onda para ser surfada como político mesmo? E o que todo mundo está falando é que, sem dúvida, né? Sem dúvida, há um nicho aí de pessoas que, inclusive, respaldado por pesquisas do próprio Senado Federal, né? Que fizeram em 2014 e em 2019 em parceria com a Mara Gabrilli, uma pesquisa por telefone com quase 10 mil pessoas perguntando justamente quem é favorável, quem não é favorável, quem era favorável se sabia quais eram as doenças que cannabis tratava. Então foi feita sim uma pesquisa em escala com distribuição estatística da população brasileira, onde mostra ali, eu não tenho agora os percentuais de cabeça, mas mostra, se eu não me engano, 70%, 80% da população ali favorável
a cannabis, o que é um número bem específico, tá? Não é um número fechado, eu não tenho esse número de cabeça, mas é algo nessa escala, né? E é esse tipo de pesquisa, na verdade, tem respaldado alguns deputados e alguns vereadores a trazer isso como tema para as eleições de agora, né? Com certeza. Tem também uma oportunidade também, né? Que todo Sem mundo dúvida. ganha, de fato, né? Maria Eugênia, você comentou no início da entrevista, e o Tiago agora complementou, a questão que foi uma pauta que avançou, ela de fato avançou nos últimos anos, e principalmente nos estados, né? Os estados foram regulamentando de alguma maneira que outra. Será que essa é uma tendência aqui no Brasil? Como é que vocês veem isso politicamente? Opa, desculpa. Eu tenho um pouco para mim que se o Brasil funcionasse mais como uma federação, a gente é uma federação, tá, gente? Não estou falando que a gente não é. Mais como uma federação no sentido dos estados serem mais independentes, seria mais fácil essa pauta avançar a nível estadual e aí os estados irem fazendo uma grande pressão federal. O que eu vejo hoje, para ser bem sincera, a gente está trabalhando na base da exceção. Sempre falo que o problema da exceção é que ela não é para todo mundo. E aí a gente, se não está polarizando politicamente, está polarizando socialmente. E aí você começa a trabalhar na base do... Bom, se em Búzios é assim, não vamos falar de Búzios, vamos falar no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro funciona assim, e São Paulo funciona assado. No fim, vai sobrar para quem? Para a polícia, porque não funciona igual entre os dois estados, mas eu, Maria Eugênia, por mais que more em São Paulo, faço negócios no Rio de Janeiro. Qual das duas se aplica a mim? Onde eu sou residente ou onde eu trabalho? Então, eu vejo de forma alguma, maus olhos, mas com algum grau de preocupação. Quando no Brasil a gente começa a falar de grandes mudanças a nível estadual, porque eu não vejo no Brasil a gente tendo esse problema para outras coisas. Então, eu vou dar um exemplo, né? A gente sempre fala isso. A gente vem da P&G, a gente vende a fralda Pampers. Tem essa diferença, ou tinha, não lembro agora se a pauta já passou, do ICMS entre estados. Sendo que um dos estados que tinha o ICMS mais baixo era o Espírito Santo, que é aqui ao lado. O que a maioria das empresas faz? Um jogo fiscal logístico para faturar para o Espírito Santo e depois refaturar do Espírito Santo para os outros estados. Gente, eu tô falando de transporte, de caminhões, de toneladas, e a galera se vira para fazer isso, tá? Porque assim, vale a pena economicamente, né? Claro. Isso. Se a gente fizer isso para cannabis, a gente tá ferrado. A gente vai escolher um polo. Claro. Só Deus sabe se é o polo certo. E a gente vai começar a brincar. E outra, a gente tem um problema muito sério, que é o seguinte. Amanhã pode plantar no estado de São Paulo. O governador enlouqueceu, pode, passou. Sei lá como. É de competência do governador. Sei lá, eu também não sei dizer aqui quem, mas vamos dizer que a gente tenha uma mudança legislativa muito grande a nível estadual. Tá. O que me garante que eu não vou sair com uma planta de maconha de São Paulo para o Rio de Janeiro? Então, a lei passa a ser algo extremamente trabalhoso. Então, nesse sentido, eu acho muito difícil a gente avançar a nível estadual. O que está acontecendo a nível estadual? E também pode ser problemático. A judicialização. Então, eu sempre brinco, né, que a nível executivo, é exatamente o que o Thiago falou, o executivo está querendo se manter o mais distante possível desse debate, porque a gente está num ano de eleição, péssimo momento para a gente estar falando de cannabis. Adoraria que fosse um bom momento, mas a nível executivo, eles estão olhando para isso com péssimos olhos, então você não vê nenhum dos candidatos levantando a bola das drogas. Infelizmente, tá, gente? Só para deixar claro aqui que seria super importante, mas você não vê eles debatendo. Vamos sair de cannabis, vamos falar de guerra às drogas, vamos falar de sistema carcerário, vamos falar do tempo que está demorando para as pessoas serem julgadas. Ninguém está tocando nesses assuntos, porque são assuntos delicados. Quantas pessoas não conhecem alguém que está esperando julgamento? E aí, às vezes, você é mais alinhado para a ala conservadora, por exemplo. Mas se o cara vai lá e fala, tem que estar todo mundo preso mesmo,
Você já fala, opa, mas espera aí, o meu caso não é assim. O meu caso, quando for a julgamento, não vou ser preso. Então, eu vejo que tem essa delicadeza do executivo de tratar o assunto. No legislativo, é exatamente o que o Thiago falou. Quem está levantando a bola da cannabis é centro-direita, não é a esquerda, o que nos parece estranho em alguns momentos. Né? Sim. Surpreende. Então, você vê a matéria do Freixo, né, dando um passo atrás ali, surpreende a muita gente. Você vê, por exemplo, muitos candidatos do Partido Novo falando sobre o assunto da cannabis, o que não seria algo comum, talvez, né, nas eleições passadas, há 4 anos atrás, talvez não tinham todos esses exemplos. E você vê a nível judiciário a bomba caindo no colo dos juízes. Porque vamos falar, gente, o juiz, coitado, ele sobrou, né? Sobrou, porque se você vai para um lado, você é o péssimo. Se você vai para o outro, né? Então, se você não permite, você é o pior juiz do mundo, não está entendendo a necessidade de uma família. Se você permite, você começa a abrir uma porta que não é uma porta ruim, mas é uma porta sem controle. Uhum. Por quê? Que óleo é esse que está sendo produzido, quem que está tomando, como isso vai ser distribuído. E, né, é muito difícil. Então, eu realmente acho que a nível estadual é muito complicado a gente falar a nível Brasil, porque a gente tem poucas coisas que a gente está acostumado a fazer a nível estadual. Se essa fosse uma cultura mais presente no Brasil, seria um mecanismo. Funciona muito bem para judicialização. Aí sim, porque daí um juiz de São Paulo vai lá, fala uma coisa e facilita para todo mundo ir em São Paulo, né? Porque você faz jurisprudência. Aí sim, aí funciona muito bem a nível judiciário. A nível legislativo e a nível executivo, eu não consigo ver o próprio projeto da Lesp, do Caio França, que é super legal, que tem a ver com o SUS. Poxa, imagina se aumenta a conta do SUS pra caramba, e aí isso é usado como argumento contrário. Por quê? Porque hoje você só tem poucos produtos na farmácia, e o SUS só vai poder aplicar esses produtos. Sim. Então, putz, e se isso for usado como argumento contrário? Fica chato. Então, é um jogo assim, Denise, meio... E quando eu falo jogo, é porque é um jogo de estratégia política. Tem que ser. No mundo inteiro é assim. Não é na maldade isso é pensado. Mas eu acho que a cannabis não deveria estar dentro desse jogo. Assim. A gente tem que votar com consciência e muito mais do que só cannabis, porque, no fim, aquele político que você está votando, ele não vai só falar dessa pauta, né? Ele vai falar da pauta econômica, da pauta política e da pauta social também. Com certeza. Maria Eugênia, voltando então ao assunto principal, que tu já falou, né? A questão do e-book, do cenário político brasileiro em relação à pauta cannabis. Qual é a importância dos brasileiros conhecerem quem apoia a pauta cannabis e aí abrir essa oportunidade para, bom, esse cara é a favor, então, da pauta cannabis, eu vou conhecer mais sobre ele, mas eu entendo, assim, com esse e-book tão necessário, assim, tão importante nesse momento, porque esclareceu, olha, vocês mostraram muito bem, esse apoia, esse não apoia, olha conforme os partidos, olha como cada um votou na PL, como eles se posicionaram. Então, qual é a importância? Primeiro de vocês mostrarem isso, né, desse e-book, desse conteúdo, e também das pessoas conhecerem quem apoia ou não apoia os partidos a pauta da cannabis. Quer falar, Tia? Ou continuo eu? Tá. Eu acho que você tem que votar com consciência, gente. Não votem na legenda, assim. A única coisa que eu falaria é votar na legenda é sempre problemático. Porque a não ser que você entenda muito bem daquela legenda, que você seja afiliado àquele partido, saiba exatamente quem eles vão pôr com o seu voto, você está votando em ninguém. Você está votando num partido que pode pôr quem você acha que vai pôr e pode não pôr, porque não tem essa obrigatoriedade. Então, eu acho que assim, a gente tem que saber em quem a gente está votando. Isso já é uma questão que o Brasil vem trazendo assim, há anos, né? Pesquisem os seus vereadores, pesquisem os seus deputados, pesquisem os senadores que vocês vão votar. Eu acho que a gente tem muito essa coisa no Brasil, de direita e esquerda. Óbvio, são conceitos políticos milenares, sei lá quanto tempo existe essa diferença. Mas a verdade é que os partidos, a grande maioria deles, recairia muito mais no centro.
uma grande maioria, sim. E esse centro, ele vai ou um pouquinho mais para a direita ou um pouquinho mais para a esquerda, a depender do tema. Então, os temas que forem importantes para você, se você não pesquisar como um partido, que teoricamente é de centro, se posiciona, você pode tomar um susto. Então, eu vou trazer um exemplo fora da cannabis. Eu tenho uma irmã que é deficiente. Para mim, a pauta da acessibilidade é super importante. Não adianta eu votar num deputado, digamos, que é super favorável à pauta da cannabis, mas que quando é na hora de votar para coisas de acessibilidade, ele é totalmente contrário a, por exemplo, você pôr som nos sinais, que é uma coisa super importante para quem tem uma deficiência visual. Então, é realmente assim uma questão de ler, entender, se educar, ver que tem mais do que só o voto. Então, por isso que a gente quis pôr o Twitter. Parece besteira. Mas, gente, aquele perfil é um perfil oficial de um candidato. Se você está vendo aquele candidato falar mal de cannabis no Twitter, não importa que o partido dele possa ter sido favorável ao PL 399, porque na ponta ele pode votar contra. Ele tem essa liberdade. Então foi por isso que a gente quis trazer várias informações, a nível partido, a nível pessoa, né, a nível candidato. E não só falar também, e a gente quis trazer um pouco da realidade, sabe? Menos dos possíveis candidatos que se dizem favoráveis, mas também nunca votaram a favor, também nunca votaram contra, nunca fizeram um projeto sobre isso, porque campanha política é diferente de executar aquela política. Então, a gente não quis falar tanto sobre quem nunca trabalhou com isso, porque muito difícil também a gente virar e falar, esta candidata é favorável à cannabis, porque ela escreveu no plano de governo dela, mas se aquele plano vai ser executado ou não, são outros 500. Então, a gente quis trazer a realidade, assim, ó, tá pensando em votar no... Vou pegar o maior exemplo, o próprio Paulo Teixeira, que foi o presidente da comissão da PL 399. O Paulo Teixeira não é só cannabis. Então, eu tenho que ver se eu estou alinhada com ele em outros assuntos. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que eu esteja mais alinhada com o Luciano Dutti, que foi relator. E aí, dar a opção das pessoas escolherem. Porque foi tudo muito estranho na votação do PL 399, o pessoal não entende o que é uma comissão especial, por que está sendo pedido para isso voltar para a plenária. Então, a gente quis realmente contar a história do PL, como foi de verdade, como vai ser, e quem votou e como, porque a gente, gostando do PL ou não, ele é o que está mais próximo de avançar. Então, a gente também tem que trabalhar um pouco em cima do que existe, senão a gente fica sempre querendo um novo projeto de lei, que até ser desenhado e aprovado, vai um tempo. Com certeza. Tiago, quer complementar? Sim, claro. Eu acho que eu concordo com o que a Ana falou. Eu acho que a gente tem, principalmente dentro de partidos, características de políticos muito diferentes, né? Uma legenda nada mais é do que um direcionador, né? Você tem ali dentro de partido inúmeras frentes. O que eu acho é que assim, que é muito importante, que a gente tem que tomar muito cuidado. Não basta não ser contra a cannabis para ter meu voto, né? Essa que é a grande verdade. Porque a gente falou, né? Muitos políticos vêm para a gente perguntando como fazer e etc. Mas muitos também têm algumas ideias do tipo, não, maconha para fumar é proibir, tem que ser proibida mesmo, a galera que trafica drogas, não importa qual é o que é um traficante, né? O traficante, para a lei ali, tem, sei lá, 30 e tantos verbos, né? O facilitador até. Então, não importa, isso tem que ser proibido mesmo, é só cannabis medicinal que tem que passar, só pharma grade, né? Então, só aqueles produtos hiper high level, que vão custar muito caro. Aí também é difícil, né? Porque você está na prática, né, falando na prática, o que adianta você ser pró-cannabis medicinal se você não defende que as 300 tantas mil pessoas que estão presas ali no Brasil, que ainda não foram julgadas. Então, enfim, é muito complexo
este posicionamento. A gente tem o uso adulto sendo totalmente escanteado quando a gente está falando de política. Então vamos ser, né, todo mundo ser muito claro. Agora tem alguns políticos, tem alguns partidos falando sobre isso. Exclusivamente cannabis medicinal com alto teor de controle, com pouquíssima acessibilidade. É isso que a gente está discutindo aqui, né? Ninguém ainda está discutindo na verdade, né, os ministros do STF estão discutindo ali tipicidade do porte, né, para ver se finalmente a gente tem algum número mágico. Sim. Isso, algum número mágico que fale para a gente, olha, abaixo de 20 gramas, não importa se você está na favela, se você está num condomínio privado, não é crime. Uhum. Né? Porque só daí, se a gente conseguir um número mágico, só daí a gente não resolve de muito longe os problemas, mas pelo menos a gente mitiga o racismo estrutural usado pelo poder público para prender pessoas muito específicas. Claro, a pauta vai evoluir de alguma maneira, né? Eu entendi a tua perspectiva. Perfeito. Sim. Perfeito. E é isso, e a gente vê, essa é uma tendência, tá? Que a gente vê ao redor do mundo, né? Então, geralmente, o uso medicinal, né? Aqueles famosos vídeos da criancinha tendo convulsão e aí pinga um olhinho e ela para na hora, isso é, né, de novo, importantíssimo e acho que é o primeiro choque que todo mundo tem quando vai ver qualquer coisa de cannabis, né? E é visual. Então, eu vejo a criancinha parar de tremer. Ela está doente. Isso pega ali, né, um apelo, principalmente aqui no Brasil, com as mães à frente. Né? Muito, é uma questão muito séria. Mas, ao mesmo tempo, se a gente for colocar na balança na prática, é muito sério, precisa ser adereçado. Mas é menos gente sofrendo do que quem está preso por 10 gramas de maconha. É menos gente na prática. O saldo Brasil, num primeiro momento, no curto prazo, a balança ela mudaria muito mais se o uso adulto estivesse sendo tão olhado quanto o uso medicinal. Porque é isso, já existem 300 e tantas mil pessoas presas, já existe um superlotamento de cadeias, já existe um altíssimo gasto público, porque essas 300 e tantas mil pessoas foram presas por tráfico de drogas, elas tiveram que passar um processo. Muitos advogados públicos tiveram que gastar seu tempo, muitos juízes tiveram que julgar aquilo, muitos delegados, muitos policiais, a força policial de uma tanque de gasolina do policial para ir na favela prender um cara por 10 gramas. Você tem aí uma série de coisas. O quanto ele custa para o Estado preso todos os meses. Com certeza. O custo dele... Eu acho que o Brasil é a terceira maior população carcerária do mundo. Terceira maior, atrás de Estados Unidos e atrás de China. Realmente. Essa é uma pauta para a próxima entrevista, então. Desculpa, é que isso vai me... Para encerrar o nosso assunto, então. Vem mais conteúdos da Kaya Mind sobre política. A gente está a 32 dias das eleições, da votação do primeiro turno. Tem mais conteúdo por aí? Sim. A gente deve falar um pouco mais sobre o assunto. A gente não vai direcionar para aquilo que eu falei, né? Não vamos produzir conteúdo baseados em planos de governo que podem ou não ser aplicados. Então, já vieram pedir para a gente, mas se lê o plano de governo do Lula e lê o plano de governo do Bolsonaro, o que está escrito sobre drogas? Considerando que ninguém nunca seguiu nenhum plano de governo, a gente também não vai fazer uma super análise baseada em algo que a gente nunca viu um candidato seguir. E aqui, gente, nenhuma crítica, porque eu não tenho a menor noção do que é ser presidente de um país como o Brasil, como que deve ser difícil, tá? Então aqui, também, de novo, a gente sempre tem uma brincadeira. CNPJ não vota. Por mais que nós, pessoas aqui, tenhamos nossas opiniões políticas, como o Kaya Mind, a gente é uma empresa de dados. Em termos de dados, a gente tem esses dois lados. O lado de que um lado muito conservador pode sim piorar uma situação já grave no Brasil, ao mesmo tempo que com um governo conservador vigente, a gente avançou muito com a pauta da cannabis. Então, né? E temos o lado de que, num governo mais de esquerda, a gente pode ter, sim, um avanço social,
e podemos não tratar do tema da cannabis por 4 anos e deixar tudo como tá. Então, não tem como ter essa certeza, não tem como bater esse martelo. O que a gente muito possivelmente vai fazer é uma análise fora de presidentes. Então, olhando aí um pouquinho para os candidatos que existem. Então, quando a gente está falando de Mara Gabrilli, por exemplo, fora a pauta da cannabis, o que mais que ela traz? E aí, talvez, tentar mostrar um pouquinho esses outros lados, justamente porque a gente vê muito político se apoiando na pauta da cannabis e falando pouco de outros temas. E a gente acha muito importante que todo mundo traga... Gente, a gente tem que falar de fome, a gente tem que falar de economia, a gente tem que falar de inflação, a gente tem que falar de emprego, né? Acabei de falar para um cliente, eu sou formada em relações internacionais, por exemplo. Eu olho para a pauta da cannabis e penso como o Thiago, que ela é muito ampla, mas eu olho para a pauta da cannabis e falo, meu, num momento como esse do Brasil, ela é muito importante, mas não sozinha. Senão não tem Brasil, gente. É pouco, assim, para o que a gente precisa nesse momento. Então, vem mais conteúdo, sim. A gente está super à disposição para conversar com os candidatos, tá? Então, o nosso escritório é super aberto, justamente porque muita gente procura a gente para entender as melhores práticas, para entender o que está acontecendo lá fora, para entender quais são bons exemplos para a gente olhar, não necessariamente para fazer igual, para olhar as coisas boas e as coisas ruins. Então, essa é uma porta aí que a gente deixa super aberta. E para quem tiver na dúvida, também pode vir procurar, pode vir conversar. A gente não vai indicar voto nunca, mas a gente vai falar a verdade. A gente vai falar... apresentar os dados. Isso, Ai, sempre. Que bom, sempre. Então vem mais conteúdo por aí. Vou esperar, então, para o portal Cannabis e Saúde vai estar presente na divulgação desses dados tão necessários nesse momento. A gente tem 32 dias ainda até a primeira votação, então até lá tem que realmente pesquisar e, como a Maria falou, votar com consciência, né, Maria? Exatamente. Obrigada, então. Valeu, Thiago. Obrigada também pela participação. Obrigada, Maria. E o portal Cannabis Saúde está sempre aberto. As informações da Kaya Mind tão importantes e necessárias no Brasil. A gente ama vocês, gente. Vocês Sim, muito sempre obrigado, vão ter. Denise. Valeu, brigadão, gente. Obrigada, gente. Beijão. Beijo, tchau, tchau.